Olá, bom dia. Hoje é 7/1 de 2024. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus por eu estar aqui lendo a Bíblia, por eu ter essa ousadia, essa vontade, esse desejo de ler a Bíblia para você, meu amigo e minha amiga que acompanha esses vídeos. Lembrando que aqui eu faço para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos anjos. Eu não falo para a minha glória, eu faço isso aqui não por minha vontade própria, mas por a vontade de Deus e de Jesus Cristo, por a minha vontade também própria de fazer. Então, eu não estou errado em ler, você não está errado em ler e nem ouvir. Ninguém está errado em ler e nem ouvir. Então, você tem que cada vez mais ler a Bíblia e escutar a pregação. Entenda, se você escutar, ler e escutar, você vai ser justificado por Deus. Jesus falou, na verdade, eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E você acha que eu sabendo essa palavra, eu vou deixar de ler? Vou deixar de ensinar você, mesmo eu com meus erros e com as minhas falhas. Lembrando que o salmista diz, por mais que o homem seja justo, por mais que o homem busque ser justo, ele ainda é vaidade, quer dizer, está no pecado. Então todos nós, hoje em dia, temos pecados. Lógico que tem gente que está servindo a Jesus Cristo, está sendo evangélico, crente, que abandonou a bebida, a droga, a prostituição, abandonou o crime, abandonou o tráfico. Lógico, glória a Deus e aleluia por isso, meu amigo. Quem é glorificado é Deus. Continue assim, meu amigo, minha amiga. Então, o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 445. Olha o que está escrito aqui, é muito interessante. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Olha só, os principais da sinagoga creram em Jesus. Então eles creram, oh, glória a Deus, aleluia, creram. Tem muita gente que crê também. Se você for perguntar, todo mundo crê. Você crê em Deus, em Jesus? Eu creio. Você crê na palavra de Deus? Creio, e ninguém pode nem tal e tal zombar, brincar da palavra de Deus. Até tem muitas pessoas que não leem, que não escutam, que não são evangélicos, que creem, não são crentes, mas são crentes porque crê. Eles ficam dizendo, poxa, ninguém pode zombar de Deus, da palavra de Deus, tal e tal. Só que eu digo uma coisa para você, um pecador que caiu, que infelizmente cometeu um erro, que lê ou que vai para a igreja, ou fica lendo, ouvindo ou indo para a igreja, ele não está zombando, ele está tentando conseguir ser um servo prudente, fiel a Deus. É melhor você morrer tentando, é melhor você morrer lendo, escutando pregação, indo para a igreja, que você morrer não lendo, não ouvindo, não ensinando e nem indo para a igreja. Há uma grande diferença, todos nós vamos morrer. Então, todos os seres humanos vão chegar um dia a morrer. Então você entenda, se você morrer tendo lido, tendo ouvido, ter ido para a igreja, qual a diferença de morrer não tendo lido, nem ouvido, nem ensinado, nem ido para uma igreja? Há uma grande diferença. Porque na sua vida você estava se chegando a Deus, você estava adorando a Deus, buscando a Deus. Há uma diferença. Então vamos buscar a Deus, vamos ler, vamos ouvir, meu amigo, minha amiga. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Você sabia que tem gente que, se não bater a meta, tem pastores que, se não bater a meta, tem pastores que, se ensinarem alguma verdade da Bíblia, são até tirados das igrejas. Tem uma igreja lá, que eu não vou citar nome, tem um pastor e pastores que eram da igreja, que chegaram para mim, confessaram para mim, porque tem muito pastor, muita irmã, muitas pessoas que confessam os seus erros, os seus pecados, e até pegam orientação comigo, como muitos já pegaram, até mesmo pastores, e disseram, irmão, muito obrigado. Para ver se você vê uma coisa, como Deus está na vida da gente, apesar de tudo. Se o cabo não batesse R$ 3.000 em determinada igreja, por mês, ou era por semana, ou era 15 dias, o cabo ia ser tirado e ia ser colocado outro que conseguisse bater essa meta. Não pode ser assim, poxa. Você tem que estar na igreja, poxa, é para salvar as almas, é para conseguir os pecadores para Jesus. Vale, você pode conseguir? Pode sim. Se um pastor, ou um irmão, ou uma irmã, um obreiro, um diácono, um presbítero, colocar o joelho no chão e dizer, meu Deus, traz almas para nós cuidar delas. Aí Deus vai trazer. O que é que eles vão ter que fazer? Cuidar. Como é que ele vai cuidar? Orar por elas, aconselhar, acompanhar. Ninguém tem que visar, poxa, negócio de dinheiro, não. Não, você tem que visar as almas, as pessoas, em primeiro lugar. Lógico que o dinheiro é importante para manter as igrejas, os templos, mas só que tem pessoas que se não ensinarem,
o que os líderes mandam, a pessoa é tirada do pastoreado, da igreja. Isso é um pior erro da vida dos líderes, que pode perder a salvação e vão perder. Se estiverem pensando só em dinheiro e não nas almas, você tem que pensar nas almas. Jesus, ele não pensava em dinheiro, não. Jesus Cristo é o nosso exemplo, ele não pensava em dinheiro, ele não pensava na fama, não. Jesus pensava era em salvar os pecadores, as almas, as pessoas era que era importante. Hoje em dia nós temos que se espelhar em Jesus. Eu já fui obreiro, já fui cotado para ser pastor, não vou dizer por o pastor, mas por uma igreja que tinha 30 membros, se não me falha a memória, uma igreja que tinha bastante dizimista. Poxa, na época eu não fui colocado na igreja, tem pessoas que sabem do que eu estou falando, fui cotado, sabe o que é cotado? É escolhido ali para ser o pastor de uma igreja. E eu não fui, não me colocaram, não me chamaram, porque também eu errei, falhei. Não bota a culpa só no pastor que não me colocou. Então é assim a vida. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Poxa, você tem que confessar Jesus e ensinar o que Jesus ensinou, em qualquer ministério, a não ser que esteja envolvido com alguma seita, alguma coisa errada, que não pode ensinar. Não vá se envolver com pessoas de determinado que lhe dê algum der e querer que você ensine só aquilo que eles querem. Não, isso aí é errado, aí você vai perder sua salvação. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Então, se uns principais crescem em Jesus e passassem a ouvir, passassem a ir lá para a multidão para ouvir e seguissem os ensinamentos de Jesus, era expulso da sinagoga. Veja o que eles faziam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eu e você, nós não podemos amar mais a glória do homem do que a glória de Deus. Temos que amar a glória de Deus, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, que é a sua vontade, a sua salvação, a sua vida eterna. É isso que Jesus falou. Então, você acha que eu estou errado em falar o que Jesus falou? Então não ame a glória dos homens, ame a glória de Deus.